Então, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos aqui, né, à nossa web da UC de Fundamentos de Eletricidade. Na verdade, a nossa última web, né, dessa unidade curricular. Na verdade, é que o período dela já praticamente finalizou, né? Só que a gente comentou, né, que iria fazer mais uma web com vocês, que no caso seria de hoje aqui, ó, das 19 às 20h30, justamente para poder complementar as atividades aí, né, e as orientações para vocês fazerem as atividades, tudo bem? Então, inicialmente, eu peço vocês que chegaram aí, que façam aqui, ó, o registro na lista de presença, tudo bem? E aí a gente tá aguardando a Cíntia aí entrar para poder ela acompanhar o Luiz Felipe. Cheguei, E, professor. opa, chegou. Deixa eu Já fixar aqui, então, que eu estava na fiz. outra página. Hoje o Então, engarrafamento aqui apertou. tranquilo, não, tranquilo. Destacar para todos. Beleza. Então, pronto, né? A nossa intérprete já está aí. Ela Ela tá aparecendo aí no cantinho da tela para vocês? Como é que tá? Vocês estão vendo a minha tela e vendo ela no canto da tela? Se alguém puder dar um retorno, por favor. Só ela. Estamos vendo só ela em cima. Ah, tá. Faltou eu compartilhar minha tela. E agora? Pronto, agora tá jóia, tá certo. Ah, obrigado. Então, pessoal, né, contextualizando aí com vocês, né, o nosso cronograma, essa é a nossa última web, né, dessa unidade curricular de Fundamentos de Eletricidade, certo? Então, eu vou, depois dessa data, né, do dia 12 de hoje, né, os envios aqui, a gente tinha combinado, né, que iria ficar valendo 100 até o dia 24, né? Então, aqui está a data do dia 12, mas até o dia 24, né, eu vou estar considerando aí as avaliações de vocês até 100 pontos, né? Aí depois do dia 24, né, que a gente tinha combinado, aí começa a valer 80 pontos, justamente para poder vocês conseguirem fazer aí e a gente passar para a próxima unidade curricular, né? Deixa eu só mostrar aqui para vocês, né? Como que está o andamento aqui do curso, né? Deixa eu só fechar aqui. Então, aqui, por exemplo, ó, vocês já finalizaram aqui, ó, a unidade curricular de técnicas de redação, né? Estão finalizando hoje aqui, ó, Fundamentos de Eletricidade. E a próxima unidade curricular que vocês vão ver é Sistemas de Medida e Representação Gráfica, né? Então, aqui, ó, já o conteúdo aqui já está disponível para vocês, né? Desde ontem, né? Eu avisei lá no grupo, né? O conteúdo já está disponível aqui para quem já enviou as atividades, para quem já finalizou a UC, eu já corrigi as atividades, né? Também. Para quem já finalizou aqui a UC anterior, que foi Fundamentos, né? Que está finalizando hoje também. Sistemas de medida já está disponível, tudo bem? E aí a nossa web dessa UC de sistemas de medida vai acontecer dia 17, a primeira web, certo? Então aqui, ó, na próxima quarta-feira, né, a gente já vai começar a abordar outro assunto, que é referente à unidade curricular de sistemas de medida e representação gráfica, tudo bem? E aí a web vai ser mais extensa, porque a web de quarta e sexta da semana que vem vai ser mais extensa, porque eu vou explicar a situação de aprendizagem para vocês. Tudo bem? Da mesma forma que eu estou fazendo aqui, ó, em fundamentos de eletricidade, eu já vou começar fazendo aqui em sistemas de medida. Tudo bem? Então, vocês têm um prazo maior aqui, né? Vocês têm aqui ó, até dia 11 de setembro para vocês fazerem, né? Praticamente é um mês aqui, né, para vocês fazerem. Então, assim, mas vocês vão ver que a atividade ela é muito tranquila, né? Dependendo, caso vocês terminem isso aqui e às vezes precisa fazer alguma revisão dessa UC que está em andamento, né, que está finalizando hoje, que é Fundamentos de Eletricidade, dependendo, a gente pega um período desse aqui, né, que o pessoal conseguiu entregar as atividades, aí a gente volta em Fundamentos de Eletricidade para poder dar uma revisão, tudo bem? Mas assim, só fiquem atentos com relação às datas, porque essa UC aqui, ó, já está disponível para vocês, né? Então, o conteúdo aqui, ó, vocês conseguem acessar conteúdo, a apostila, tudo bem? Então, isso aqui, ó, na próxima semana a gente começa essa unidade curricular. Então, vamos lá, né, para fundamentos de eletricidade, né? Estava aberto aqui já. Então, nessa unidade curricular, eu fiz essa web extra aqui, né, do dia 12, né, que é a de hoje, justamente para poder auxiliar vocês
na execução das atividades, tudo bem? Principalmente com relação à SAP 3, né? Eu vou abrir aqui com vocês, ó. Na SAP 3, apenas 3 alunos que enviaram, né? Então, por isso a necessidade, talvez, da gente ter que fazer algumas revisões e de estar fazendo essa web aqui mais detalhada, tudo bem? Com relação às outras SAPs, né? Vamos ver aqui, ó. A SAP 1, até agora 8 pessoas só enviaram. Falta 3 aqui para mim poder corrigir. A SAP 2, 5 pessoas enviaram. Falta só 2 aqui para corrigir. E a SAP 3, que é a que eu vou explicar hoje, né? Só 3 pessoas enviaram. As 3 que enviaram eu já corrigi, certo? Professor, eu não consigo nem começar, né, as atividades, nem a SAP 1, nem a SAP 2. O que que eu faço? Você vem aqui, ó, na biblioteca. Na biblioteca vai ter uma série de webs aqui que a gente já fez, né? A gente deixou gravado aqui para vocês. Tudo bem? Então, para poder fazer a SAP 1, né? O que eu recomendo vocês? Que assistam aqui, ó, a web 8. Na web 8, vou abrir aqui com vocês, ó. Eu expliquei aqui, ó, foi uma web de 2 horas, né? E a gente explicou aqui, ó, o passo a passo de como fazer a atividade, ó, né? Questão da tensão elétrica, o desenho aqui, ó, praticamente o desenho aqui eu fiz junto com vocês, né? Aqui, ó, desafio 1.1 da SAP 1, certo? Então, assim, onde é que está essa web, professor? Está lá na biblioteca, tudo bem? Então, a gente começou, né, a fazer ela aqui, ó, na web 8, e a gente finalizou aqui, ó, na web 9, porque não deu tempo de finalizar no dia 8, na web do dia, na web 8, né? Então, aqui na web 9, eu vou mostrar aqui para vocês também. Na web 9 a gente finalizou a atividade, né, que foi a SAP 1, né? Então, assistam aí, ó, a web 8 e 9 para poder fazer a SAP 1, caso vocês não conseguirem, né, nem começar, tudo bem? Então, e a SAP 2, professor? Também não consegui nem começar a fazer a SAP 2. Assiste a web aula 10, né? A web aula do dia 9 foi só essa aqui em Libras, né? Porque não estava com a tradução em Libras, né? E daí a gente gravou e depois fez a tradução aqui, certo? Então essa aula aqui, ó, é a mesma, só que tá com tradução aqui do dia 5, tudo bem? E a aula do dia 10, a aula do dia 10 é para poder explicar a SAP 2, né? Então, nessa aqui, ó, eu expliquei o passo a passo para poder fazer a SAP 2, né? Foi a última web aí que a gente teve. Tudo bem? E aí, a de hoje, pessoal, a gente vai falar da SAP 3, né? Então, aqui, ó, situação de aprendizagem 3 é a que a gente vai abordar aqui hoje. Tudo bem? Acho que eu já estou com ela aberta aqui. Vou abrir ela aqui também. Com relação às atividades, ao cronograma, né, a nossa organização de atividades aqui, né, as próximas UTs aqui que estão para começar, vocês têm alguma dúvida, né, alguma consideração a fazer? Ou a gente pode já começar aqui a fazer a atividade? Eu não tenho, não. Pode começar. Beleza. Mais alguém? Então, vou iniciar aqui, pessoal. Então, aqui, ó, vou abrir aqui a atividade com vocês, ó. Então, tem todo um conceito aqui também, né? Que é a situação de aprendizagem 3, situação problema, né? Então, ó, agora que você finalizou, né, os estudos, né, da SAP 1 e da SAP 2, agora a gente vai fazer a SAP 3, né? Então, qual que é o contexto aí, né? Qual que é a situação problema, né? Ó, você deve dizer ao eletricista se poderá utilizar a rede que alimenta as luminárias da piscina para transmitir energia elétrica para a casa do caseiro, ou se precisará de uma entrada independente. Então, essa primeira parte aqui, ó, é a questão da interpretação. Então, vamos lá. Qual que é a situação agora, né? Agora a gente tem vamos dizer assim, dois circuitos, né? Qual que é o primeiro circuito? O circuito da rede, né? A rede da casa, que alimenta o que? As luminárias, né? Esse aqui, ó, vou colocar de preto aqui, ó. Esse aqui é o primeiro circuito, né? A rede que alimenta as luminárias. E o segundo circuito é qual? É a casa do caseiro, né? Esse aqui é o outro circuito, né? Então, agora a gente vai ter que fazer a interpretação justamente para poder calcular aqui, ó, a questão da queda de tensão, né? Por quê, ó?
Para tanto, você precisará calcular o valor do resistor equivalente desse circuito, rede em série com a casa. Como assim, professor? Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês. Calcular também o valor da corrente total do circuito e a queda de tensão sobre a rede. Se este valor de queda de tensão for menor que 5%, essa rede de distribuição de energia poderá ser utilizada. E aí, é isso aqui que a gente precisa fazer, né? Nessa interpretação aqui, ó, eu coloquei alguns desenhos para poder auxiliar vocês, né? Então, a primeira atividade aqui é essa aqui, ó. O eletricista quer que você lhe diga se pode utilizar a rede que alimenta as luminárias para transmitir energia elétrica para essa nova casa, já que a rede está instalada, ou deve solicitar uma entrada independente, opção autorizada pela concessionária de energia, pois já existe um muro entre as propriedades. Ele informou que a potência elétrica prevista é de 20 kVA. Então, essa informação aqui, ó, de 20 kVA, é a potência elétrica do quê? Da nova casa, né? Então, eu vou pegar essa informação aqui, ó, que é uma informação de potência, né? Potência aparente, né? E aí vou colocar onde? Vou colocar aqui, ó, nos circuitos que eu separei, né? Deixar aqui para vocês. Então, esse aqui, ó, esse primeiro circuito, só mostrar aqui para vocês, ó, é o circuito da nova casa. Vou só pegar aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, 20 kVA. Esse aqui, ó, vou escrever aqui para a gente poder fazer as diferenciações, ó. Circuito da nova casa. Então, o que que ele quer saber? Se esse circuito aqui, ó, ele pode ser ligado no quê? No circuito que já existe lá, que é o circuito da iluminação da piscina, né? No caso da rede que está alimentando lá a piscina, tudo bem? Então, como que a gente começa, né, a fazer esse exercício? É justamente interpretando as situações, né? Então, só o circuito da casa nova, ele tem 20 kVA. O que isso aqui significa, professor? Isso aqui significa potência instalada. Vou escrever aqui, ó. Isso aqui aí, a potência, esse aqui no caso é a aparente, potência aparente instalada. Certo? Então, a gente precisa saber o quê? Se para energizar essa nova casa, a gente vai poder usar o circuito que já existe. Qual que é o circuito que já existe, né? Então, vou colocar aqui, ó, diferenciar aqui para vocês, ó. Então, esse aqui, ó, que tem esse resistor, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês o que significa esse resistor. Esse aqui, ó, é o circuito das luminárias da piscina. Então, essa resistência aqui, na verdade, simboliza para a gente isso aqui, ó, o circuito das luminárias da piscina, que é o circuito que já existe lá, que a gente fez aonde? Lá na SAP 1, né? Então, a gente, na verdade, vai dar o quê? Continuidade aqui, ó. Então, no desafio, esse aqui é o desafio, deixa eu ver, desafio 1, 3.1. Por quê? Vou mostrar aqui para vocês, ó. É o primeiro desafio do quê? Da SAP 3, né? Aí você fala assim, professor, qual que é o conteúdo que eu preciso estudar para poder responder, né, esse desafio? Você vem aqui na plataforma, ó, já mostrei isso aqui, né, mas estou mostrando novamente. Você vem aqui na parte de conteúdo, eu acho que eu já até deixei separado aqui, né? Quando você acessa o conteúdo, já está tudo estruturado aqui, ó, para você responder as atividades, tudo bem? Então, aqui a gente quer saber agora é a SAP 3, né, que a gente está fazendo. Então, a primeira que a gente vai responder é essa aqui, ó, desafio 3.1, certo? Então, aqui no desafio 3.1, tem todo o conteúdo, né, que você precisa estudar para responder ele. Então, vai falar sobre transformador, funcionamento do transformador. Caso dê tempo hoje, eu vou aprofundar nisso aqui com vocês também, né? Porque esse elemento da rede, ele vai ser muito comum no dia a dia de vocês, né? Parte de geração de energia elétrica, certo? Então, dependendo se a gente conseguir finalizar
a atividade aqui a tempo, a gente passa para explicar os conceitos aqui dos desafios, tudo bem? Só que a priori eu vou dar preferência aqui para resolver a atividade, certo? Mas o conteúdo tá aqui, ó, para responder o primeiro desafio da situação de aprendizagem 3, que é esse que a gente está fazendo aqui, bem? Então, esse aqui, ó, desafio 3.1. Então, vamos lá. O circuito, só o circuito da casa nova que a gente vai analisar aqui. Por quê? Porque a gente precisa saber quanto que é a corrente total que ele vai assumir. Por quê? A partir dessa corrente aqui, ó, a gente vai verificar o quê? Quanto que é a queda de tensão que houve no quê? Que pode haver no circuito das luminárias. Como assim, professor? Se a gente dá uma olhadinha no que a gente já fez, o circuito das luminárias é esse aqui, ó. É o que a gente resolveu lá na SAP, lá na SAP 1, né? Que ó, no desafio 1.4, né, da SAP 1, desafio 4 da SAP 1, a gente já fez o quê? Já resolveu o circuito, né? A gente analisou o circuito do quê? Só das luminárias que vão, né, lá na piscina. Então, o que que a gente obteve aqui no final? Que só o circuito, né, das luminárias, ele tem qual resistência, né? Ele tem esse valor de resistência aqui, ó. Contando com o quê? Contando com os cabos também, né? Então, a gente viu também que os cabos, eles têm uma pequena queda de tensão, né? Então, aonde é que a gente viu isso, né? A gente viu isso aqui, ó, lá na SAP 2, né? Só que a queda de tensão que tem aqui nos cabos, para a gente agora não vai levar em conta, sabe? A gente vai levar em conta, no caso aqui agora, esse valor de resistência total que a gente obteve. Por quê? Porque aqui já está incluído o quê? Incluído as luminárias e os cabos, tudo bem? Então, esse circuito lá que tem na SAP 3 é justamente esse valor aqui, ó, certo? Então, esse 24,95 vai ser o valor de qual resistência? Vai ser o valor da resistência aqui, ó, do circuito das luminárias da piscina. Então, vou colocar esse valor aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó, R luminares, lume. Deixa eu ver como que ele chama aqui na situação de aprendizagem. Ele dá um nome aqui. Eu vou usar o nome que está aqui na situação de aprendizagem. Então, aqui, ó, ele fala aqui para a gente poder fazer, ó, um circuito rede em série com a casa. Então, qual que é o circuito da rede? O circuito da rede é justamente esse aqui, ó. O circuito que está alimentando quem? Está alimentando as luminárias, que tem essa resistência total aqui, ó. Então, é o circuito rede que a gente vai chamar, né? Então, esse aqui, ó, ele tem resistência rede, né? É quanto? 24,95 o quê? Ohms, que é a resistência total que a gente calculou na onde? Lá na SAP 1, né? Senhor, por que está misturando as informações, né? É justamente para a gente poder complementar os conceitos, né? Então, ó, o que ele quer saber? Se esses circuitos aqui, ó, vou separar o outro circuito aqui. O circuito aqui da casa vai ser o verdinho. O circuito da casa aqui é o verde. Então, aqui, ó, esse aqui é o circuito da casa. Circuito, isso, com a casa, é esse mesmo. Então, esse aqui é o circuito da casa. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai analisar só o circuito da casa. Quanto que é a demanda de energia só do circuito da casa? Para a gente saber se ele vai poder ser conectado em série com o quê? Com o circuito das luminárias. No caso, o circuito aqui, ó, que já tem as luminárias da piscina. No caso, né, se ele pode ser ligado na rede que já existe, que tem resistência, né, de 24,95 ohms. Então, é essa análise que a gente vai fazer. Tudo bem? Então, vamos lá. Vou colocar aqui, ó, vou apagar aqui e colocar só circuito da casa. Circuito da casa. Então, a primeira análise que a gente precisa fazer aqui é descobrir quem que é a corrente total, né, desse circuito. Quanto que é a corrente que vai circular para poder alimentar quem? Só essa casa, certo? Como que a gente faz isso?
A gente calcula a corrente, né? No caso aqui, a corrente total, só da casa, né? Então, é o I. Para a gente poder achar o valor de I, o que a gente faz? A gente vai usar aquele triângulo, esse mesmo triângulo aqui, ó. Vou até copiar ele aqui, ó. Print to screen. Cola ele aqui. Só um instante que eu vou... Só estou pegando aqui o triângulo para a gente poder relembrar, né, as fórmulas aqui, ó. Então, ó, qual que é a informação que a gente quer encontrar aqui, ó? É a corrente total. Corrente total do quê? Só do circuito da casa, né? Então, a informação que eu vou encontrar é justamente o quê? A corrente. Só que vamos analisar as informações que a gente tem. Primeiro, então, diminuir aqui, ó. Primeira informação que a gente tem aqui no circuito é o quê? É a tensão elétrica. Eu vou aqui marcar de vermelho. Essa aqui, ó, é quem? É o V, certo? Esse valor aqui, ó, é quem? É a potência aparente instalada, né? Então, nesse triângulo aqui, ó, não tem valor de potência, né? Como que a gente faz para poder achar o valor, né, da corrente só com valor de tensão e com valor de potência? Aí a gente precisa usar o quê? O outro triângulo. Qual outro triângulo, professor? Que a gente usou lá na SAP 2. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui já salvo. Aqui, ó. Esse é o triângulo que relaciona tensão, corrente e potência, né? A gente usou também lá no desafio 5 da SAP 1. Então, vou copiar esse triângulo aqui. Deixa eu colar aqui no Paint. Então, assim, a interpretação desse desafio é que é o mais complicado, né? Vocês vão ver que na hora de fazer os cálculos aqui, ó, vai ser bem mais tranquilo, né? Os cálculos são simples. Então, o triângulo, na verdade, que a gente vai usar é esse aqui, ó. Vou deixar 220, que a tensão é igual. Esse aqui eu vou usar depois, ali mais para frente. Então, vamos lá. Para mim encontrar quem que é a corrente aqui, que é o I, vou esconder ela aqui, ó. Certo? E aí sobrou quem? Sobrou a potência e a tensão, que são as informações que eu tenho aqui, ó. Certo? Então, para mim achar a corrente, que é o I, vou colocar aqui, ó. I. Quais foram as informações que sobraram? Foi a potência, que é o P. Ele está em cima, não tá? Então, ele vai dividir com a tensão. Vai dividir com o V. Certo? Então, essa aqui é a fórmula para me encontrar quem? A corrente elétrica com informações de potência e tensão. A nossa tensão é 220, né? Aqui é a que vai alimentar o circuito. E a potência é quanto? 20 kVA. Uai, professor, você não tinha falado que a potência, a unidade de medida de potência era o watts? De potência ativa, sim, né? Se vocês analisarem aqui o conteúdo, é porque a gente tem 3 tipos de potência. A gente tem a potência ativa, a aparente e a potência reativa, né? Então, assim, vou explicar isso aqui de forma bem rápida para vocês, né? Só para poder mostrar a diferença entre elas, tudo bem? Então, eu vou dar uma pausa aqui, daqui a pouquinho a gente continua. E aí eu vou falar um pouquinho sobre esses 3 tipos de potência que a gente tem aonde? Em corrente alternada, certo? Para isso, eu vou usar um exemplo clássico aqui, ó, que é o do copo de cerveja, né? Copo de cerveja. Potência. Então, aqui, por exemplo, ó, em plena sexta-feira, hein? Olhar um negócio desse aqui, você tá doido. Vamos lá, copiar. Vou usar isso aqui, ó. Então, quando a gente está trabalhando em corrente alternada, a gente faz considerações de 3 tipos de potência. A potência ativa, que aqui é comparada, né, ao líquido da cerveja, que é o que realmente vai realizar trabalho, né, o que vai deixar o caboclo bêbado aí, né, se ele beber cerveja, certo? Então, a potência ativa, que é em watts, é o que realmente produz trabalho, né? A potência reativa, que a gente chama, é esse aqui, ó, é o VAR, né? Essa potência reativa é como se fosse o quê? A espuma da cerveja, né? Ela
vamos dizer assim, realiza um trabalho, mas é um trabalho bem menos eficaz do que a cerveja, vamos dizer assim, certo? E a outra potência que a gente tem, que aqui está informado aqui, ó, é a potência o quê? Aparente, que ela é em volt ampere, certo? Então, essa potência aparente é o somatório da potência ativa, que é o que realmente produz trabalho, com a potência reativa, que é o que geralmente é usado para poder fazer funcionar os transformadores, né? Então, os transformadores, eles funcionam com o quê? Com campo eletromagnético, né? Então, para poder gerar esse campo eletromagnético, a gente precisa do quê? Dessa potência reativa, certo? E no transformador, o que vai ser potência ativa? Vai ser realmente o que vai ser transmitido do outro lado do transformador, certo? Então, isso aqui é só para poder mostrar essas diferenças, né? Eu vou escrever aqui só para poder vocês terem essa informação aqui, né? Então, ó, kVA é potência aparente, que é o somatório de potência ativa com potência reativa, certo? Então, a potência aparente, a unidade dela é o VA. Então, geralmente, os transformadores sempre vêm com essa informação aqui, ó, de potência aparente. Por quê? É o somatório, é a potência total, vamos dizer, né? Potência ativa mais potência reativa. Tudo bem? Essa aqui de baixo, ó, essa daqui amarelinha, é a potência ativa, né? A potência ativa, que até então a gente estava falando sobre ela, é a que realiza trabalho mesmo, né? Então a unidade dela é o watts, né? O W, certo? E a potência reativa, né? Como se fosse a espuma da cerveja, né? Que é o volt ampere reativo, né? Potência reativa. Então a potência reativa, a unidade dela é o volt ampere reativo, né? Essa potência aqui, ela é utilizada para poder gerar, por exemplo, o campo magnético nos transformadores, certo? Então, essas são as definições, só para a gente poder entender essa unidade aqui, certo? E aí tem a questão do fator de potência, né? Não sei se alguém de vocês já ouviu essa expressão. O fator de potência vai ser o quê? A relação entre a potência ativa, no caso, né? E a potência aparente. Por quê? É o que realmente produz trabalho comparado com a potência total, né? Porque essa espuma aqui, ó, né, e essa potência reativa é como se fosse uma potência não utilizada, né? Que não se transforma em trabalho eficaz, vamos dizer assim, certo? Então, ó, triângulo da potência à parte, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem aí, quiser que eu explique melhor sobre isso aqui, ó, só falar. Eu só mostrei para poder a gente falar depois um pouquinho mais sobre o transformador, certo? Então, vou pegar esse copo de cerveja e deixar aqui do lado, né? Porque sexta-feira tá aí, quase que a gente sextou, né? Vamos lá. Com essa informação de potência, né? Eu posso usar ela aqui também, né? Porque ela é a potência total, certo? Então, a potência total, no caso a aparente, ela pode ser utilizada nesse caso aqui também. Então, vamos aqui usar esse valor, ó, de 20 kVA. 20 kVA é o mesmo que o quê? Vou colocar aqui, ó. A potência é igual a 20 kVA. Esse valor é o mesmo que dizer que é o valor de 20.000 VA. Por quê? Porque a gente tem um fator multiplicativo aqui, né, que é o K, certo? Então, quando eu falo 20 kVA, é a mesma coisa de falar o quê? 20.000 volt-ampere, que é a potência total aqui do circuito da casa, certo? Então, essa é a informação de potência. E informação de tensão é quem? 220 volts, é o V. Então, o V é igual a 220 volts, certo? E agora eu faço o quê? Eu vou achar quem que é a corrente, né? Vou colocar aqui de outra cor. Então, a corrente aqui, ó, ela vai ser igual a quem? Usando a fórmula, né, que a gente encontrou aqui, ó. Vai ser igual a potência, que é esse valor, 20.000, dividido pelo quê? Pela tensão. Vou colocar aqui, V, certo?
Agora eu vou jogar os valores, ó. Então, a corrente só do circuito da casa vai ser quem? 20.000, que é a potência total da casa, né? Dividido por quem? Por 220, que é a tensão de alimentação, certo? Então, fazendo isso aqui, essa continha, vou pegar aqui a calculadora. Então, ó, 20.000 dividido por 220, o valor da corrente só da casa é isso aqui, ó, 90,90. É uma corrente alta, né? Então, por quê? Porque a demanda aqui é alta, né? A potência de 20.000 é uma potência alta. Então, ó, 90,90 o quê? Ampere. Então, essa é a corrente total do quê? Só da casa, certo? Só do circuito da casa, certo? Todo mundo entendeu como que eu fiz essa conta aqui ou vocês querem que eu falo novamente sobre ela? Todo mundo entendeu aí? Ninguém se manifesta, eu vou continuar aqui. Então, a corrente total aqui, ó, só da casa é quem? 90,90 ampere, certo? Essa é a corrente o quê? Só do circuito da casa, certo? E agora, o que a gente vai analisar? Vou colocar aqui, ó, completar o triângulo, né? Nosso triângulo, isso aqui é o I, né? A fórmula para calcular a corrente é potência dividido por tensão, certo? Então, a gente já tem a corrente aqui, ó, do circuito da casa, certo? E aí vamos para o próximo circuito, né? Que é o que a atividade propõe. Pergunta se esse circuito aqui, ó, já pode ser conectado ao quê? Ao circuito que já existe, que é o circuito das luminárias, né? Da piscina, no caso, o circuito da rede, né? Vou colocar aqui na frente rede, justamente para poder mostrar isso aqui para vocês, né? Para a gente poder fazer junto. Então, ele quer saber se vai poder ser conectado esse circuito da casa ao circuito que já existe, certo? Professor, como que a gente faz isso? Como que a gente, né, vai saber se pode ou não? Então, bora lá, por partes, né? Nessa segunda situação aqui, ó, o que eu tenho? Eu tenho o circuito da rede, né? Eu tenho a rede que tem uma resistência de 24,95. Eu tenho a tensão de alimentação, que é 220, né? Continua sendo 220. E eu tenho o quê? O circuito da casa, né? O circuito da casa, qual a informação que eu tenho do circuito da casa, né? Vou colocar aqui as informações que eu tenho do circuito da casa, ó. Eu sei que a potência, né? A potência dele é quanto? 20 kVA. E eu sei que a corrente dele é quanto? A corrente só do circuito da casa, que a gente acabou de calcular aqui, ó, 90,90, né? Vou colocar essas informações aqui, ó. 90,90 ampere, certo? Então, ó, vou colocar isso aqui de preto só para a gente diferenciar. O que é que está faltando aqui para a gente poder calcular, para a gente analisar esse circuito? Vamos pensar junto aqui, ó. O circuito das luminárias, qual a única informação que eu tenho do circuito das luminárias? É um valor de resistência, certo? Todo mundo está comigo aí? É valor de resistência isso aqui, sim ou não? Sim ou não? Aqui, ó, o valor da resistência que a gente calculou, né, na última aula aqui, ó. Resistência total, né, a resistência da rede, certo? Na penúltima aula, na verdade. Então, para a gente poder fazer essa análise, né, se esse circuito pode ser conectado aqui, sim ou não, a gente precisa descobrir quem que é a resistência do quê? Do circuito da casa. Para a gente poder fazer o quê? Fazer uma associação em série aqui, ó, e saber quanto que foi a queda de tensão, quanto que vai ser, na verdade, né, a queda de tensão aqui, ó, só no circuito das luminárias, caso a gente conecte o quê? O circuito da casa em série com ele, certo? Então, bora lá. Para poder achar o valor de resistência, tendo informações de potência e corrente, como que a gente faz? Ou potência e tensão, né? No triângulo tem essa possibilidade, no triângulo de potências não, né?
Mas aqui no triângulo de potências, o que a gente pode tirar? A gente pode tirar a fórmula da resistência. Como assim, professor? Bora lá, vou pegar o triângulo aqui novamente, ó. Na verdade, a gente vai pegar os dois triângulos, né? Porque a gente precisa de uma fórmula que relaciona o quê? Que relaciona potência, corrente e resistência, certo? Então, a gente vai pegar esse triângulo aqui, ó, e a gente vai pegar esse aqui também. Só recortar ele aqui. Então, assim, eu sei que essa interpretação aqui ela é bem mais complicada, né? Então, por isso que eu estou fazendo aqui, ó, passo a passo com vocês. Tudo bem? Vou colocar aqui os dois triângulos. Então, bora lá. O que eu já sei desse triângulo aqui, ó, da potência? Qual que é a fórmula para calcular a potência? Que ela é igual a tensão vezes a corrente, certo? Desse triângulo aqui, ó, o que eu tenho? Que a tensão, ela é igual ao quê? A resistência vezes o quê? A corrente, certo? Só que agora eu preciso de quê? De uma fórmula que calcule o quê? Que calcule a potência, né? Que calcule, na verdade, a resistência em função da potência e da corrente, né? Então, se o V é igual a R vezes I, eu posso vir aqui e fazer o quê, ó? Potência é igual. Quem que é o V? É isso aqui, ó. R vezes I. Vou colocar aqui entre parênteses, ó. R vezes I. Que isso que é o valor do V. Que multiplica quem? A corrente. Certo? Então, através disso aqui, eu faço o quê? Vou achar o valor da resistência, certo? Então, isso aqui, ó, a fórmula final, né, vamos dizer assim, vai ser essa aqui, ó. Resistência vezes a corrente vezes a corrente, que a corrente é o quadrado, né? Então, essa é a fórmula final aqui, certo? Então, com essa fórmula, eu vou encontrar quem? O valor da resistência a partir do quê? Da potência e da corrente que eu tenho, certo? Então, ó, vou isolar aqui só a resistência, que é o que a gente quer descobrir. Vai ser quem? Vai ser a potência dividido pela corrente vezes a corrente, né? Porque esses dois valores aqui estão multiplicando a resistência, eu passo eles para o outro lado dividindo, né? Então, a fórmula final fica sendo essa aqui, certo? Então, vou colocar valores agora para ficar mais fácil da gente calcular, né? Então, a potência é quanto? 20.000, certo? A corrente que a gente tem é quanto? 90,90 vezes 90,90, certo? Então, se eu fazer essa continha aqui, eu encontro quem? Quem que é a resistência da casa, certo? Então, vou fazer a continha aqui. Eu vou fazer a multiplicação primeiro. Não, vou fazer a divisão, né? Que dá certo, né? Fazer a divisão, depois eu multiplico. Aqui não interfere, não. Então, vou pegar aqui, ó. 20.000 dividido pelo quê? Por 90,90. É igual a 220. Por acaso, deu o valor da tensão, né? Então, ó, vezes o quê? 90,90. Esse valor aqui é o valor de quê? Da resistência, certo? Então, aqui, ó, deu quanto? 20.000, o quê? Ohms, certo? Então, esse aqui é o valor do quê? Da resistência nominal da casa, certo? Então, o que eu preciso agora fazer o quê? Preciso associar a, a rede, né? Para poder verificar o quê? Se esse valor aqui, ó, se o valor da queda de tensão que tiver na rede, se ela vai ser suficiente, tudo bem? Então, vamos continuar aqui nossas continhas, né? Para poder ver se realmente vai bater esses valores aí, certo? Tem uma outra fórmula aqui para poder verificar a resistência, né? Esse valor aqui de resistência deu muito alto, né? Eu acho que deveria ter dado um valor menor. Tem uma outra fórmula aqui, ó. Vou voltar aqui, ó, na parte de conteúdo, porque
Aqui tem um que fala só das fórmulas da potência. Se eu não me engano, é aqui, no desafio 5, potência. Aqui, ó, fórmulas da potência. Atividade individual, potência nominal. Aqui, a potência elétrica. Lei de Ohm, na lei de Ohm que fala. Está aqui na situação de aprendizagem. Só achar aqui a formulinha. Só um instante. Lei de Ohm, eu acho que está aqui mais para cima. Aqui, achei. Então, a lei de Ohm, ela se aplica para tensão e para corrente. Para potência, aqui, analisando a tabela, lei de Kirchhoff. Só um instante que eu estou procurando a tabelinha aqui, ó. Que tem todas as fórmulas, né? Porque tem outra fórmula para poder analisar a potência e a resistência junto. Só preciso encontrar ela aqui. É muito conteúdo, né? Aqui, segundo a lei de Ohm. Uma hora a gente acha. Só um instante. Vou parar de compartilhar aqui. Daí, quando eu achar, eu compartilho aqui com vocês. Enquanto isso, pessoal, com relação ao que foi feito até aqui, com relação à interpretação, vocês estão entendendo mais ou menos o que está acontecendo? Ou vocês querem que eu comece do zero aqui, porque vocês não entenderam? Como que está a questão da interpretação aí até então? Só compartilhar a tela aqui, só um instante. Por enquanto está tudo ok, professor. Oi? Por enquanto está tudo ok. Tá tudo ok por enquanto? Eu só vou confirmar esse valor de resistência aqui, porque eu tô achando ele muito alto. Vou ver se tem uma outra Tudo fórmula ok aqui. também. Tá tudo certo? E aí eu vou só confirmar o valor da resistência se é esse aqui mesmo. Porque eu tô achando ele um pouquinho alto. Resistência 2,72. Compartilhar aqui, ó. Eu achei uma outra fórmula aqui para vocês. Que é essa aqui, ó. A potência, né, ela pode ser calculada dessas duas formas aqui, ó. Sendo a resistência vezes a corrente ao quadrado, né, que é o que a gente calculou. Tem essa outra aqui também, ó, que é a potência é igual a tensão ao quadrado sobre resistência, né? Eu vou calcular usando essa fórmula aqui, ó, para poder ver se dá o mesmo valor, né? Porque está muito alto aqui esse valor de resistência. Deixa eu só olhar aqui. Então, a fórmula aqui, ó, é essa aqui, ó. Potência potência é igual a V vezes V, que é V ao quadrado, dividido pela resistência, certo? Então, vou tentar isolar aqui para poder ver se dá um valor melhor, né? Então, a potência é 20.000 e a tensão ela é 220 vezes 220, dividido por R. Esse R é o que a gente quer descobrir, certo? Então, vou multiplicar aqui, ó, 220 por 220, 220 vezes 220, 48.400. E aí, ó, eu vou pegar 20.000 e dividir por esse valor, para ver se dá um valor melhor de resistência. 48.400 dividido por quê? Por 20.000. Agora sim. Agora dá um valor melhor. Essa informação aqui, ó, essa fórmula que eu calculei a resistência aqui, ó, ela é para quando a gente tem o valor da resistência nominal. No caso, a gente aqui, ó, tem a potência nominal, né? Então, por isso que acabou não dando certo, né? Então, a fórmula, né, eu até desconfiei por causa da resistência, porque a resistência alta, geralmente a potência tem que ser o quê? Tem que ser baixa, certo? Então, eu vou
desconsidera, pessoal, esse cálculo aqui que eu fiz, ó, e a gente vai considerar esse aqui, certo? Vou explicar o porquê daqui a pouquinho, só corrigir aqui essa informação, só porque a resistência aqui, no caso, ela precisa dar baixa, porque a potência aqui ela é alta, certo? Então, aquela outra fórmula é quando a gente tem resistência nominal, né? Então, para poder calcular resistência tendo informações de potência, essa aqui é a fórmula. Então, assim, tem alguns motivos lá, né, que a gente enumera para poder usar essa fórmula aqui, né? Tá bem aqui, ó. Tá bem na abinha de conteúdo aqui, ó. Quando a diferença de potencial é constante, a potência elétrica dissipada em uma resistência é inversamente proporcional à sua resistência elétrica. Então, era essa fórmula aqui, ó, que a gente precisaria ter utilizado, que a gente vai usar, certo? Então, que eu percebi aqui há tempo, senão as continhas iriam ficar tudo errado. Então, vamos lá. Ó. A potência eu já coloquei. As tensões, 220. E agora eu vou isolar quem? O valor da resistência. Então, o R aqui, eu vou colocar de preto. O R final, no caso aqui, né, da casa, vai ser quem? Vai ser 20.000 dividido por 220 vezes 220, que aqui no caso deu quanto? 48.400. Certo? Não, peraí. 20.000 dividido por 48.400. Na verdade, é 48.400 dividido por 20.000. 48.400 dividido por 20.000. Aí a gente encontra o valor do quê? Da resistência, que é quem? Dividido por, peraí, 48.400 dividido por, peraí, 48.400 dividido por 20.000. 2,42. Esse é o valor da resistência do quê? Da casa, certo? Então, esse é o valor dessa resistência aqui, ó. Por quê? A gente precisou encontrar ele para a gente saber quanto que é a resistência total do circuito, certo? Então, aqui, ó, vou apagar essa interrogação aqui, ó, e colocar aqui quem? 2,42, certo? Então, a partir disso daqui, a gente começa a gente consegue, na verdade, responder a pergunta. Por quê? Porque a gente vai saber quanto que foi a queda de tensão, quanto que vai ser, na verdade, a queda de tensão aqui, ó, só no circuito das luminárias, se a gente conectar o circuito da casa, né? E aí tem essa consideração aqui, ó, na situação de aprendizagem, ó. Se esse valor aqui, ó, da queda de tensão for menor do que 5%, essa rede de distribuição de energia pode ser usada, né? Então, essa aqui que a gente precisa, essa consideração aqui que a gente precisa verificar, ó. Vou até sublinhar ela aqui. A gente vai verificar se a queda de tensão conectando a casa realmente vai dar menor do que 5%. Então, vamos lá, voltar lá para a atividade, ó. Como que a gente faz isso? Primeiro, a gente precisa da resistência total. Como está o circuito em série, a resistência total vai ser quem? 24,95 mais 2,42, que é a resistência do quê? Da rede mais a resistência da casa, certo? Então, a resistência total aqui vai ser quem? Vou colocar aqui, ó. 24,95 mais 2,42. 27,37. 27,37. Esse aqui é o valor da resistência total, certo? Vou apagar esse aqui para a gente poder fazer as continhas aqui na frente. Então, aqui, ó, eu tenho a resistência total do circuito, né? Que é essa aqui, é como se fosse a resistência total, que é 27,27. Vou colocar aqui, ó. 27,27 o quê? Ohms. Essa é a resistência total. Por que que eu preciso dessa resistência total? Porque eu preciso saber quem que é a nova corrente, né? Porque a corrente agora vai mudar, né? Ela não vai ser mais 90,90, né? Ela vai ter um valor diferente, porque agora eu conectei o quê?
o circuito da casa e o circuito da piscina, né? Aí eu somei as resistências, né? Somando as resistências deu esse valor. Então agora vai ter um novo valor de corrente. Eu vou calcular aqui com vocês. Oi? O valor aí da resistência total é 27,37. Ah, tá. Obrigado, Cíntia. Acabei passando aqui para cima, só um instante. Selecionar aqui. Apagar e escrever o outro. Resistência total é igual a 27,37. Esses 0,10 aqui iria fazer diferença. Obrigado. Então, agora, com esse valor, eu coloco o quê? A corrente total, que é quem? Como que eu calculo a corrente tendo valores de tensão e resistência? Eu pego o V e divido pelo o quê? Pelo R, certo? Eu não quero a corrente total. Eu pego a tensão e divido pela resistência total. Então, a corrente total aqui, no caso, vai ser quem? 220 dividido por quem? 27,37. Com isso, eu vou ter quem? A corrente total. Vamos fazer aqui, ó. 220 dividido por 27,37, que é igual a 8,03. Essa aqui é a corrente, 8,03 ampere. Essa aqui é a corrente do quê? Do circuito da casa conectado com o circuito da piscina, no caso, o circuito da rede, certo? Então, com esse valor de corrente aqui, ó, deixa eu até escrever ele aqui, ó. Essa aqui é a corrente, ó, 8,03. Com esse valor de corrente, eu consigo agora o quê? Encontrar quanto que é a queda de tensão que tem aqui no circuito da luminária. Por quê? Eu tenho a resistência, eu tenho a corrente. Deixa eu só colocar aqui o valor em amperes, porque corrente é em amperes, né? Eu tenho o valor da resistência, eu tenho o valor da corrente, eu consigo calcular o valor da queda de tensão. Então, vamos lá. Corrente é igual a 8,03 ampere. Deixa eu só conferir se é isso mesmo. Isso mesmo. Então, a corrente é essa, a resistência é essa. Com isso, eu vou calcular quem que é a queda de tensão. Vou colocar aqui, chamar aqui de, sei lá, V da rede. Então, aqui, ó, eu vou achar quem que é o V rede, que é a queda de tensão que teve na rede quando eu conectei o circuito da casa. É esse que eu vou calcular. Como que eu calculo a tensão aqui, ó? V rede vai ser igual a quem? Tensão vai ser igual a R vezes I. No caso aqui é a nova corrente com o circuito da casa conectado. Então, o V da rede vai ser igual a 24,95 vezes o quê? 8,03. Então, a tensão da rede, ela vai dar igual a... Vou só separar aqui, para ficar mais fácil de vocês verem. Vou fazer a continha aqui, ó. 24,95 vezes 8,03, que é igual a 200,34. 200,34. O quê? Volts. Então, vamos analisar aqui, ó. Com essa informação já dá para a gente responder, né? Por quê? Porque a gente consegue analisar aqui o que vai acontecer, ó. Deixa eu só destacar essa informação. Então, ó, quando a gente conectar, né, o circuito, se por acaso, né, a gente conectar o circuito da casa com o circuito das luminárias, né, que tem a piscina, aqui, ó, só no circuito das luminárias vai ficar quantos volts? 200,34 volts, né? Essa foi a queda de tensão que teve aonde? Só no circuito das luminárias, certo? E sobrou quantos volts aqui para alimentar a casa? Né? Se a gente subtrair 220, vamos ver quantos volts vai sobrar. Então, ó, 220 menos 200,34. Sobrou 19,66. 19,66 o quê? Volts. Para alimentar o circuito da casa. Essa aqui é a tensão do quê? Da casa. Se por acaso a gente conectar. Né? Isso aqui foi a suposição que eu fiz aqui. Então, vamos analisar logicamente. Essa tensão de 19,66,
ela consegue suprir a demanda da casa? Sim ou não? Pela lógica aqui. Se eu conectar o circuito da casa junto com o circuito das luminárias, vocês acham que com 20 volts a casa ela vai funcionar? Vai energizar o que ela precisa? Sim ou não? Eu acho que sim. Com 20 volts? Pessoal, com esse valor aqui, ó, se por acaso a gente conectar, né, o circuito da casa ao circuito da rede, esse valor aqui, ó, não consegue suprir o circuito da casa. Por quê? Porque a tensão mínima que tem que ter é 210 volts, né, na casa para ela conseguir ter alimentação, né? Então aqui ele fala da questão da porcentagem, né? Então aqui, ó, se o valor da queda de tensão for menor do que 5%, essa rede de distribuição pode ser usada. Qual o valor que tem que ser menor do que 5%? 5% com relação à tensão da rede, né? É esse valor aqui, ó. Então vamos ver quanto que 200 é em relação a 220, quantos por cento que é? Vou fazer uma regrinha de 3 simples aqui, ó. Então, ó, 220 volts é igual a quem? É igual a 100%. Vou colocar aqui, ó, 100%. 200,34 volts é igual a quantos por cento? É o X, né? Então, o X aqui vai ser quem? Vai ser 200,34 vezes 100 dividido por 220. Só para a gente saber quanto que é a porcentagem que ficou ali. Quanto que é a porcentagem de tensão que ficou ali só na rede. Ó. Então, X vai ser igual a quem? Vou fazer a continha aqui, ó. 200,34, que é a tensão, a queda de tensão que teve na rede, vezes 100%. Quero saber quanto que é o valor total em porcento. Dividido por 220. Então, só lá na rede ficou quanto? 91,06%. 91,06 o quê? Por cento. Esse valor aqui, ele é menor do que 5%? Sim ou não? Não, ele é maior, bem maior do que 5%, né? Com isso, a gente conclui o quê? Né? Essa aqui é a resposta final. Ó. Resposta. Portanto, o circuito da casa não pode ser conectado ao circuito da rede. No caso aqui, ó, no circuito das luminárias. Daqui a pouquinho eu organizo aqui as informações. Por quê? Porque a queda de tensão foi muito superior ao quê? A 5%, né? Então, essa aqui é a justificativa. Deixa eu só organizar aqui. Pois a queda de tensão na rede foi superior a 5 quê? 5%. Então, a queda de tensão total aqui deu quanto? 91,06%. Aí vocês devem estar pensando, senhor, não entendi nada disso que o senhor fez aí, né? Só não preocupa, porque isso aqui, ó, isso aqui é relacionado mais à parte de instalações elétricas prediais, né? Que a gente geralmente faz essas análises, certo? Então, assim, não preocupa que isso aqui, ó, vocês não vão utilizar, assim, de forma corriqueira no dia a dia de vocês, enquanto eletricista de rede, certo? Isso aqui é justamente para a gente poder forçar a questão dos conceitos com vocês. Porque aqui a gente, por exemplo, falou de quê? De resistência, falou de potência, falou de corrente, né? A gente abordou todos os conceitos aqui nesse exercício, né? A ideia da SAP era justamente essa, que a gente começasse a falar de alguns poucos conceitos e fosse aprofundando, certo? Então, pessoal, a resposta final aqui, ó, desse desafio 3.1 é essa aqui, né? Então, o circuito da casa não pode ser conectado ao circuito das luminárias, pois a queda de tensão na rede foi superior a 5%. O valor total da queda de tensão foi quanto? 91,06, certo? Então, para vocês responderem aí, ó, é essa a justificativa, certo?
E aí, o que eu recomendo vocês? Senhor, não entendi nada, né, dessas contas que o senhor fez, perdi lá no começo, né? Então, depois eu posso deixar esse desenho salvo aqui, né, para vocês darem uma analisada e tentar refazer esse exercício, né? Mas assim, como tá um pouquinho apertado aí, né, o prazo para vocês, né, que vocês têm que entregar aí até dia 24 as atividades, o que eu recomendo? Dê prioridade para poder entregar, certo? A questão da interpretação, né, do que aconteceu aqui, da queda de tensão que houve, quando for mais para frente, vocês vão entender isso, e aí eu aprofundo mais isso aqui com vocês. Tudo bem? Eu sei que realmente foi meio complicado, né? Porque teve fórmula, teve que interpretar, teve que voltar, né? Mas em si, a gente conseguiu, vamos dizer assim, analisar aqui, ó, que não pode ser o quê? Conectado o circuito da casa com o circuito das luminárias, da piscina. Tudo bem? Professor, mas o curso todo aí vai ser só conta, assim, cálculo, não? Não, por isso que eu tô falando para vocês não preocupar. A próxima SAP, eu vou até abrir aqui com vocês, ó, para vocês não ficarem assustados. Próxima SAP aqui, ó, sistemas de medida e representação. Aqui só tende a facilitar. A parte mais difícil aqui do curso é justamente essa inicial, né? Depois agora só fica tranquilo, né? Mostrar aqui para vocês a atividade, ó. A SAP... Aí foi um quebra-cabeça. Hã? Aí foi um quebra-cabeça. É, Pega sabe como é que daqui, ali. justamente. Então, a próxima SAP, ó, da outra atividade, da outra unidade curricular, é para analisar desenho, analisar ferramenta. Tem a parte aqui, ó, de escala que a gente vai analisar também, certo? Então, assim, aqui tem umas continhas, mas as continhas vocês vão ver que é simples de fazer, né? Vocês vão começar a ver as coisas específicas do quê? Da área de vocês, que são símbolos utilizados em quê? Em rede de distribuição, certo? Aqui tem uns exemplos de poste e tal, mas não precisa assustar com essas contas aqui, que nem eu estou falando, vocês não preocupam, né? Então, isso aqui eu fiz só para poder mostrar para vocês como que chega na justificativa, certo? Então, só mostrei o caminho aqui, né? Então, o caminho é esse, né? Agora, entender como que eu cheguei aqui, aí tem que pegar e ir pausando aqui a aula, a gravação da aula, para vocês irem entendendo, tudo bem? Depois a gente poderia ter analisado aqui também o fator de potência, né, e tal, mas iria ser mais conta, né, iria mais complicar para vocês aqui, mas não preocupa que isso aqui, ó, é coisa pontual. A gente não vai fazer isso aqui com frequência, certo? Se atentem para isso aqui, ó, para justificativa, né? Vou separar aqui, ó, só a parte que nos interessa, que é essa aqui, ó. E aí, o que eu posso fazer? Pegar essa parte aqui, ó, e colocar lá no documento como justificativa. A partir dessas análises que eu fiz aqui, né? Ctrl X, eu venho aqui e coloco como resposta aqui, ó, da SAP. Então, aqui, ó, tá aqui. Pronto. Essa é a resolução, né? Então, aqui a gente analisou, né, as quedas de tensões. Então, a queda de tensão que vai ter na rede é de 91,6%. Por isso que o circuito precisa ser o quê? Precisa ser separado, certo? Então, assim, explicar, né, perguntar se vocês entenderam ou não, eu acho que vai ser um pouco... vocês vão me deixar no vácuo, né? Mas, como diz, a justificativa é essa aqui, tudo bem? Vamos para as próximas, né? Porque a gente está com tempo aí aqui ainda, para a gente poder resolver, né? E deixar a resolução pronta aqui para vocês também, para vocês refazerem aí e entregarem as atividades, tudo bem? A próxima aqui, pessoal, vai falar sobre cálculo de potência. Essa aqui é muito simples, né? Desafio 2 da SAP 3, né? Então vamos lá, ó. Lá no conteúdo do curso, né? Que é o Fundamentos de Eletricidade, ó. Desafio 2 da SAP 3. Então, aqui vai falar um pouquinho sobre motores elétricos, né? Vai falar das características do motor, que é a classificação dos motores, pode ser motores monofásicos ou trifásicos, certo? Como que é a classificação, né? Como que é a especificação dos motores. Então, geralmente, os motores têm especificação em potência, né? E aí, a unidade de potência utilizada é o CV, que é o que a gente vai precisar fazer a conversão aqui, ó. Certo? Então, o que eu aconselho vocês fazerem? Usar
a apostila, porque aqui na apostila, ó, lá no segundo volume da apostila, na página 364, já tem essa definição aqui, ó, de potência, certo? Então, o HP ou CV que a gente tem, né? A gente pode pegar aqui, ó. Um CV, ele equivale ao quê? A 736 watts. Então, é essa informação que a gente precisa para poder fazer o quê? Fazer essa conversão aqui, ó. Porque ele fala o seguinte, só copiar aqui, ó. Então, ó, o eletricista quer que você calcule o valor da potência em watts. Então, ó, a potência ele quer que você calcule em watts. Certo? Para comprar a chave para o motor de 1,5 CV. Então, a informação que você tem do motor está em quê? Em CV. E ele só quer que você faz o quê? Converte esse valor em CV para watts. Certo? Então, ó, que acionará a bomba d'água instalada no poço próximo à futura construção. Essa bomba deve funcionar para fornecer a água necessária à obra. Então, ó, a continha é bem simples aqui, ó. Só copiar a formatação aqui. Então, um CV é igual a 736 watts, certo? E 1,5 CV é igual a quantos watts? Né? Se um CV é 736, basta eu fazer o quê? Pegar 736 e multiplicar por 1,5, certo? Então, vou aqui fazer isso aqui. Então, ó, 736 vezes 1,5. Esse é o valor do quê? Da potência da bomba. 1.104 watts. 1.104 watts. Só isso. Né? Essa aqui é a resposta. Certo? Então, a potência, né? Potência em watts aí, ó, para comprar a chave, né, para o motor, é essa aqui, certo? Com esse valor, geralmente a chave, né? A chave do motor, ela é especificada em valores de quê? De corrente, né? Então, que para poder, vamos dizer assim, melhorar a resposta, você pode calcular aqui a corrente também, né? Então, aqui a corrente vai ser o quê? Vai ser a potência, certo? Dividido pelo quê? Pela tensão, certo? A fórmula da corrente é essa. Então, a potência aqui vai ser quem? 1.104 dividido por 220, que a bomba aqui, no nosso caso, do nosso poço, ela é monofásica, né? Ele não comentou nada se era trifásica aqui. Então, a bomba aqui, no caso, ela é monofásica. Vou colocar aqui as unidades, só para ficar fácil de vocês compreenderem. Então, a corrente elétrica, né, porque geralmente a chave que a gente compra para o motor, né, para acionar o motor, é especificada pela corrente. Então, vou pegar aqui, ó, 1.104 e dividir por 220, para mim saber quanto que é a corrente. 5,02. 5,02. Então, para poder comprar a chave para o motor, eu preciso informar quem? Quem que é a corrente, né? Então, a corrente elétrica aqui, no caso, é 5,02. Tudo bem? Então, a gente calculou a potência e a especificação aqui do que? Da chave. Especificação da chave do motor. No caso, a chave para acionar o motor. Né? Chave para acionar o motor. Certo? Aqui apareceu um azinho. Aqui, pronto. Então, essa aqui é a resolução. Certo? Alguma dificuldade nessa parte aqui? Essa aqui foi mais tranquila, não foi? Essa aí foi de boa. Então, vamos para o último aqui para a gente poder finalizar, né? Fala sobre a escolha do multímetro. Ó. Para realizar as verificações de tensão na entrada de energia da casa do caseiro, o eletricista usará um multímetro. Ele quer que você escolha a categoria de utilização do multímetro que será usada nessa situação. Justifique sua resposta. Então, vamos ver ó, onde é que o multímetro ele precisa ser utilizado. Ó. Verificações de tensão na onde? Na entrada de energia da casa. Né? Com essa informação aqui, ó, eu vou fazer o quê? Vou ir lá no conteúdo, né, do curso, justamente na aba do desafio 3, para mim poder ver qual conteúdo que eu preciso para poder responder essa aqui, né? Então, vou aqui, ó,
no conteúdo. Lá no desafio 3, ó, vai falar sobre instrumentos de medida, né? Então, aqui vai falar sobre o multímetro, né? Quais são as características do multímetro, que é o que a gente precisa usar para medir as tensões, né? Os tipos de multímetro, vai falar do multímetro analógico, multímetro digital. E aqui, para a gente, o que interessa é esse item aqui, ó, categorias dos multímetros. Por quê? Porque é ele que vai determinar qual categoria que eu vou usar em cada segmento aqui da residência, né? Por quê? Porque ele tem diferentes graus de proteção, né? Então, aqui no conteúdo vai falar sobre esses graus de proteção, mas para a gente responder aqui, ó, vou até pegar essa imagem, né? Vou ver se eu consigo copiar essa imagem aqui, ó. Print screen. Vou colocar essa imagem aqui, ó lá. Com essa imagem, a gente consegue justificar. Porque aqui vai mostrar X em cada etapa da... Vou passar para outra página aqui para poder ficar melhor. Então, analisando a imagem aqui, ó, as verificações de tensão elas vão ser feitas aonde? Na entrada de energia da casa. Onde é que está a entrada de energia da casa? Tá aqui, não tá? No medidor? Certo? Ou tá aqui na entrada de serviço? Onde é que vocês acham que tá? Entrada de energia da casa, onde é que tá? Tá aqui no poste. Qual dessas situações aqui? Nessa primeira, na segunda ou na terceira? Na primeira. Na primeira? Então, tá aqui na Isso. entrada de serviço, certo? A entrada de serviço está o quê? Depois do medidor, É a certo? de cima. Oi? Não é a de cima, não? A primeira foto de cima? Essa aqui? Sim, é É. que é uma residência, né? Porque aqui é a indústria. Geralmente, indústria, o sistema é diferente um pouquinho. Então, é realmente nessa primeira aqui, ó. Bem na entrada do quê? Deixa eu só desenhar aqui onde é que vai ser feita, né? Onde é que vai ser feita a medição. Nunca mexi com esse negócio aqui. Estou querendo adicionar uma fórmula, layout. Inserir. Forma. Aqui, achei. Então, o local que vai ser feita a medição vai ser bem aqui, ó, na entrada de serviço. Deixa eu só tirar aqui o fundo. Preenchimento, sem preenchimento, contorno vermelho, deixa eu aumentar aqui a espessura. Pronto. Sabendo onde é que vai ser feita a medição, né? Qual a categoria, ó, que é o que ele pergunta, ó, categoria do multímetro. Isso aqui é o que a gente precisa saber. Nesse trecho aí, qual é a categoria do multímetro que deve ser utilizada? É o categoria 3, certo? Então, ó, a resposta é essa. O multímetro que deve ser utilizado é o de categoria 3. Categoria 3. Pois, tem que justificar, né? Pois é o que possui o grau de isolação. Só que o que é grau de isolação? É essa informação aqui, ó. Grau de proteção, na verdade, né? O grau de proteção de acordo com a especificação das normas, certo? Vou colocar aqui, ó, continuar justificativo, né? Grau de proteção de acordo com a demanda, certo? Que no caso a demanda aqui é a medição na entrada de serviço, certo? Então a resposta aqui é essa. Multímetro que vai ser utilizado é o de categoria 3, pois é o que possui grau de proteção de acordo com a demanda, certo? Então, pessoal, com isso aqui a gente finaliza essa situação de aprendizagem, né? Eu espero aí que vocês possam fazer essas atividades, né? Porque, assim, a gente vai começar a próxima OC na outra semana, então, assim,
Deixei aí até o dia 24, né, para vocês entregarem valendo 100 pontos, né? Depois do dia 24 aí a avaliação vai ser de 80 pontos. Então, assim, conto aí com a ajuda, né, de vocês também, né? Porque eu preciso corrigir essas atividades, preciso dar feedback aí para vocês, tudo bem? Mas não preocupa, dependendo, né, para poder não prejudicar vocês, assim, né? Eu sei que às vezes vai demorar vocês fazerem. Vou deixar valendo ponto aí para 100 pontos para vocês até dia 31, né? Quem entregar essas atividades aqui, ó, mas tem que ser as 3, pessoal, né? Vou voltar aqui, ó. Que as atividades são 3 que vocês precisam fazer, ó. Tem que fundamento de eletricidade, né? Situação de aprendizagem. Então aqui, ó, são 3, as 3 atividades, né, que a gente fez aqui nessas webs, né? Fiz com vocês aqui, ó, nas webs 8 e 9 fizemos a SAP 1, na web 10 fizemos a SAP 2 e na web de hoje nós fizemos a SAP o quê? SAP 3, certo? Então, assim, é necessário que vocês comecem a fazer justamente para a gente poder fazer o quê? Para a gente passar para a próxima unidade, né? Então, assim, na próxima semana, como eu já comentei, vai começar aqui, ó, sistemas de medida e representação, né? Então, a web da próxima semana já vai ser da próxima UC, né? Mas com relação a essas aqui, que vocês ainda não conseguiram enviar, né? Muita gente aqui não enviou ainda, né? Vou deixar à disposição aí para vocês, né? Tá aberto aqui para vocês enviarem. E aí, para valer até 100 pontos, vou deixar até dia 31 aqui, ó, para vocês conseguirem fazer e enviar, certo? Só que não deixe, pessoal, para a última hora, por quê? Porque tem a atividade aqui, ó, da próxima UC, que eu já vou começar a explicar na próxima aula, certo? Então, assim, deixei esse prazo aí para não prejudicar vocês, né, até dia 31, para vocês fazerem aqui, ó, essas 3 atividades, para quem ainda não enviou. E aí, na próxima semana, dia 17, a gente já vai começar essa UC de sistemas de medida e representação gráfica, certo? Então, assim, espero que essa web de hoje aí possa ter ajudado vocês, né, a entenderem pelo menos os conceitos, né? Então, assim, pelo menos as justificativas aqui, né, vocês já vão ter, né? Por exemplo, essa aqui, ó, o circuito não pode ser conectado. Essa aqui, a potência é 1.104 watts, né? E essa aqui, a categoria do multímetro é a categoria 3, né? A justificativa está aqui também, certo? Então, assim, espero que possa ter ajudado vocês aí e que vocês façam as atividades para a gente poder dar andamento no curso, certo? Então, assim, realmente essas 3 atividades, pessoal, foi cansativo fazer, né? Mas daqui para frente vai facilitando tudo, certo? As outras unidades aqui, ó, a gente já vai começar a parte específica de qualidade, saúde, segurança e meio ambiente, fala de EPI, EPC. A gente vai trazer uns vídeos, né, comigo no campo mostrando esses equipamentos para vocês. Aqui também, fundamentos de redes, a gente vai diferenciar os tipos de redes, né? Então, assim, daqui para frente vai ser mais tranquilo, beleza? Que já vai ser as unidades curriculares mais específicas, certo? Do curso. Tudo bem? Com relação à aula de Beleza. hoje, né? Alguma dúvida, alguma consideração? Não, a aula foi boa, foi ótima aí. A gente se enrolou ali um pouquinho na hora de calcular a resistência, mas no final saiu. Certo? Então, pessoal, eu vou finalizar por aqui, né? Agradeço aí a participação de vocês, lembrando, né, da questão da lista de presença, né, que é obrigatória, né? Então, compartilhar aqui com vocês o local da lista de presença, que a gente até então está vendo a fundamento de eletricidade ainda, né? Então, a lista de presença das webs vai estar aqui, ó, dia 12, né? Vocês veem aqui, ó, deixa eu ver quem que assinou. Então, ó, Ana Cláudia, Davi, Jonatas, Fernanda, Glaucio Berg, Gleiberton, Lucas, deixa eu ver, tem outra página. Luiz Felipe, Marcos Henrique, Natanael, pronto, são esses que assinaram. Então, agradeço aí a atenção de vocês. Até a próxima quarta-feira, né, dia 17, e a gente vai estar aqui novamente falando da próxima UC, que já vai ser o quê? Vou mostrar aqui para vocês, ó, reforçando novamente, né? Então, na próxima UC, para vocês acessarem o link da web, vocês precisam entrar aqui, ó, sistemas de medida e representação gráfica, certo? E aí o link que vai de acesso é esse aqui. Na verdade, é o mesmo link
que a gente usa para entrar aqui, né? Então, talvez se vocês tentarem acessar por aqui, vai cair no mesmo lugar, certo? Então, sistemas de medida e representação gráfica, a gente começa na próxima semana, tudo bem? Para quem já finalizou as atividades, já pode fazer a leitura aqui do conteúdo que já está disponível aí para vocês, tudo bem? Vou habilitar aqui também, ó, a questão das atividades, né? A SAP aqui até então estava oculta, né? Então, vou ativar aqui, ó, e habilitar para quem já finalizou e já enviou aí as atividades de sistema e de fundamentos de eletricidade. Tudo bem? Então, ó, para quem já finalizou, já está tudo habilitado aqui para vocês. Certo? Então, pessoal, boa noite, né? Agradeço aí a atenção de vocês, a disponibilidade, certo? Na próxima quarta a gente se vê. Tchau, tchau. Beleza, boa noite. Boa noite.